Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nesta aula de revisão, onde nós iremos aprender um pouco mais, rever um pouco dos conceitos estudados ao longo desta unidade. Bom, sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós iniciamos o nosso momento de revisão relembrando aí o conceito de esporte, né? Para você deixar bastante massificado aí na memória. Esporte é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. O objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários, claro que em respeito absoluto, em absoluto respeito às regras. Então, o importante não é só vencer, eu preciso lembrar de respeitar essas regras, perfeito? Para a gente entender um pouco melhor, essa é a definição de esporte, mas esporte é um conjunto, né, de modalidades, de categorias, ele vai se organizar em outras categorias, que são esses que aparecem na cartela para você agora. Olha só. Eles podem ser classificados ou categorizados aí em esporte de combate, de rede e parede, de campo e taco, esporte de invasão, os e-sports, que são os esportes eletrônicos, os esportes técnico combinatório, os esportes de precisão e, por fim, os esportes de marca, que foram tópico aí das nossas aulas, foram objeto de conhecimento das nossas aulas. E aí, para a gente relembrar, eu também já trago aqui a definição de esportes de marca. São esportes em que os competidores comparam aí uma determinada marca a ser alcançada. E aí a gente tem como exemplo o atletismo, o ciclismo, o triatlo, o levantamento de peso, entre outras modalidades. Mas nós falamos nessa unidade em especial de como forma de introduzir o objeto de conhecimento das aulas, né? Nós vamos relembrar sobre o atletismo. Essa modalidade que, além de ser envolvente, encantadora, é bastante antiga e ainda hoje move aí os seus praticantes, né? Gera bastante interesse entre as pessoas. Bom, o atletismo é a prática esportiva mais antiga que se tem notícia. Isso porque a primeira prova, né, o Stadium era o nome da prova, era uma corrida de aproximadamente 200 metros e ela reunia ali cerca de 40 mil pessoas assistindo, prestigiando esse evento, né? Essas 40 mil pessoas que prestigiaram esse evento viram a vitória ali do primeiro campeão olímpico, um grego chamado Coroebus. Tudo isso aconteceu em 776 a.C., lá na Grécia Antiga. Mas hoje ainda o atletismo é praticado, claro que numa roupagem, num formato mais atualizado, né? E as suas modalidades, elas compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde lá da antiguidade, como, por exemplo, a corrida, os lançamentos, né? Os saltos e os movimentos comuns ali no ser humano. Hoje, no formato atualizado, o atletismo é praticado numa pista como esta que aparece para vocês agora, uma pista de 400 metros de distância, aí, né, o tamanho. A gente vai ter, essa pista vai ser distribuída em 8 raias. Essas raias, algumas provas, o atleta não pode sair delas, são as chamadas provas balizadas. A gente vai ter também o campo central, que é onde vai acontecer algumas outras provas, né, os lançamentos, e ali do ladinho a gente vai ter o local reservado para os saltos, ok? Para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe aqui uma descrição para a gente relembrar. Olha, as provas elas ocorrem num espaço apropriado, que é o estádio de atletismo, esse que vocês acabaram de ver. E a gente vai ter essa pista oficial com 400 metros, ok? Com 8 pistas, que são as raias, e esse campo central onde acontecem essas provas. Como disse a vocês, ele é muito antigo, mas o formato como nós conhecemos hoje, olha só, o formato moderno do atletismo ele surgiu no século XIX na Inglaterra e conta com as seguintes provas oficiais: as provas de pista, as provas de campo, de rua e também as provas combinadas. A gente ainda vai subdividir essas modalidades em corridas, saltos horizontais e verticais, lançamentos e arremesso e as provas combinadas. Para a gente aprofundar um pouquinho mais a respeito das modalidades, olha só, as corridas. A gente vai ter as corridas de velocidade ou de curta distância, que são as provas de 100, 200 e 400 metros, ok?
as provas de meio fundo, que são as provas de 800 e 1.500 metros, e as provas de longa distância, que são as provas de 5.000 e 10.000 metros. Essas corridas elas ainda vão aparecer em outras modalidades, que são essas que a gente consegue observar. Olha, as corridas com barreiras, as corridas com obstáculos, a gente vai ter uma diferença, tá bom? As barreiras vão ser aquelas traves que vão ficar ali ao longo do percurso. A corrida com obstáculos são 5 traves um pouco maiores e um fosso que vão se distribuir ali ao longo da pista. Perfeito? Só corrigindo com obstáculos, eu não me recordo com precisão, mas ela vai ter, não vou falar em números aqui, ela vai ter a trave e um fosso, ok? Não me recordo se são 4 ou 5 traves, mas essa disposição vai estar na pista e o atleta precisa sobrepor esses obstáculos. A gente vai ter também os revezamentos, a marcha atlética e a maratona, isso nas corridas. Nos saltos, a gente vai ter também, olha só, essas provas que fazem aí parte do atletismo e são um show à parte. Elas se dividem nos saltos horizontais, aquele em que o indivíduo vai ter que saltar ali vislumbrando, olhando para o horizonte, e os saltos verticais, onde ele vai ter que saltar tentando sobrepor o obstáculo que vai estar ali mais alto. E os saltos, primeiramente os horizontais, eles vão ser o salto em distância e o salto triplo, ok? E os saltos verticais, a gente vai ter o salto com vara e o salto em altura, que são esses, que aparecem aqui pra gente no nosso mosaico de imagens. Olha só, alguns exemplos aí desses saltos. A gente vai ter também os lançamentos e arremesso. A gente tem essa diferenciação no plural de um e no singular do outro, Os lançamentos é porque eles vão acontecer ali do disco, do martelo e do dardo. Já o arremesso ele vai ser só do peso. Isso porque é a característica de como esses instrumentos são aí lançados ou arremessados. Perfeito? Essas provas elas são realizadas ali dentro das áreas delimitadas no campo central, com toda a proteção para o público e para os atletas. Nós falamos do atletismo, mas como uma forma de introdução para conhecermos a modalidade e entendermos um pouco melhor sobre este que foi o objeto de conhecimento da aula, o mini atletismo. O mini atletismo ele foi desenvolvido pela Federação Internacional de Atletismo, conforme mostra o texto, com o objetivo de aproximar aí as crianças da prática esportiva de forma lúdica e no ambiente escolar. Portanto, é uma proposta de atividades para esse público, de forma que eles possam conhecer as modalidades, possam aprofundar ali o conhecimento, quem sabe gerar algum apreço, algum amor. E se porventura fica dúvida, já aparece o texto aqui para vocês anotarem, deixarem guardado a definição, o porquê da criação do mini atletismo. Ele é uma forma pedagógica de a gente introduzir esse conteúdo valioso, E principalmente, olha só, por sua praticidade, pelo baixo custo de materiais, geralmente o uso de materiais recicláveis, de fácil construção e, claro, a riqueza de movimentos, essa prática ela envolve e articula ali com outras áreas do conhecimento pertinentes ao ambiente escolar. Isso porque ela visa trabalhar a modalidade de atletismo de uma forma integral e integrada, por meio da oferta de ações e atividades qualificadas para diferentes faixas etárias, isso sem olhar para a distinção aí de gênero, raça, credo, biotipo, classe social. A intenção dela é prover o desenvolvimento das potencialidades físicas, emocionais e intelectuais dessas crianças. Ela é uma atividade tão valiosa que ela tem inúmeros benefícios aí, olha só. O primeiro deles é a promoção da saúde, onde um dos principais objetivos das atividades esportivas deve ser o de encorajar as crianças a usarem as suas energias a fim de preservar a saúde a longo prazo, tá bom? O mini atletismo ele também vai produzir a interação social, uma vez que os indivíduos vão estar ali juntos, participando, brincando, vivendo essa experiência social, ok? Isso por meio dos eventos, por equipe ali, em que todos contribuem para o jogo e são uma oportunidade para as crianças vivenciarem e aceitarem as suas diferenças. Ele vai apresentar também algo maravilhoso que é o caráter de aventura, que para essas crianças serem estimuladas,
elas precisam perceber que podem realmente vencer a prova e acabam tomando parte desse movimento, dessa brincadeira, desse conteúdo. A fórmula escolhida deve pautar por conduzir o evento da forma mais imprevisível até a última atividade. Isso para que eles não se programem mentalmente e consigam viver a experiência. Outro aspecto é o princípio de equipe, que o trabalho em equipe é um princípio básico dentro do mini atletismo. Todos os membros da equipe darão a sua contribuição para os resultados. Claro que a participação individual ela contribui para o resultado coletivo e reforça o conceito de que cada criança é valorizada. Por isso que ele é essa ferramenta pedagógica de iniciação e conhecimento aí do atletismo muito rica e muito valiosa. Nas nossas aulas nós falamos também sobre o ciclismo, que é outro esporte de marca, né? E para a gente entender, já relembrar um pouco melhor, ele pode ser definido como a prática de usar uma bicicleta. Olha só, o texto traz para a gente, seja na modalidade, né, ou como uma forma de locomoção. Portanto, se você, porventura, utiliza a bicicleta, né, para modalidade ou como forma de locomoção, você está praticando o ciclismo. Ele pode ainda ser definido como uma modalidade olímpica que se apresenta de diversas formas, desde competições acirradas até as atividades mais recreativas ali, como a exibição de manobras, ok? E para a gente saber, o praticante do ciclismo ele se chama ciclista. Nós vamos ter alguns tipos de subdivisões dessas modalidades, né? O esporte ele é regido por diversas regras e ele vai se enquadrar em 4 categorias, sendo essas as provas de estradas, as provas em pistas, as provas de montanha e a BMX, ok? Para a gente conhecer um pouquinho melhor, a gente vai explorar um pouco sobre o mountain bike, que a gente também vai ter outras subdivisões dentro dessa categoria. E algumas são mais, outras menos radicais. São exemplos aí o cross country, o freeride e o downhill, que vão se diferenciar na execução desses subestilos aqui. O objetivo dessas modalidades, né, em geral, o objetivo dos participantes é chegar em primeiro lugar ali em determinada meta ou cumprir determinado percurso no menor tempo possível. Para a gente entender um pouquinho mais, né, esse outro estilo, o ciclismo BMX, mais especificamente o freestyle, nessa modalidade os ciclistas eles fazem ali sequências de manobras que podem ser feitas em terreno plano ou half pipes, né, ou ainda nas rampas ou entre outros terrenos que podem ser ofertados ali pela competição. A gente vai ter ainda outra visão do ciclismo BMX, que vai ser o racing, que é uma corrida com 8 ciclistas passando por retas, curvas e realizando também alguns saltos. Outra abordagem que a gente pode observar do ciclismo é o ciclismo de estrada, que são corridas sobre estradas geralmente pavimentadas. Ocasionalmente ela acontece ali o controle do percurso através de paralelepípedos ou até mesmo de cascalhos espalhados ao longo do caminho. O ciclismo de pista são corridas de bicicleta que acontecem em pistas ovais, na maioria das vezes cobertas, né? A gente conhece esse local aqui mais indoor, mais fechado ali, como o velódromo, perfeito? Outro estilo é o mountain bike, olha só. Nessa modalidade, o texto mostra pra gente, olha só, é uma variação do ciclismo de estrada. Ela foi idealizada aí por jovens da Califórnia, lá nos Estados Unidos, como uma proposta de transformar o esporte em algo mais radical. Assim, o mountain bike foi criado para competição em terrenos irregulares ou ali nas estradas mais montanhosas. Alguns benefícios dessa atividade, né, do ciclismo, ele proporciona aí, resistência muscular, melhora do condicionamento dos sistemas cardíaco, respiratório e vascular. Ele vai ajudar também a eliminar as gorduras localizadas, vai auxiliar também na redução do estresse, é uma excelente atividade aeróbica e anaeróbica, dependendo da intensidade, e olha só o legal, ele promove um gasto calórico de até 600 quilocalorias por hora, então pedalar só traz benefícios.
Nas nossas aulas nós falamos também sobre outra categoria de esportes, que são os esportes de precisão. Os esportes onde é comparado o desempenho de atingir um objeto ou algum tipo de alvo estático ou em movimento. E para essas modalidades a pontaria é a capacidade mais importante, ok? Trouxe como exemplos para nós a bocha, né? São exemplos de esportes de precisão, a bocha, o croquet, o curling, o golfe, a sinuca, o tiro com arco, o tiro esportivo, entre outras modalidades. Nós exploramos mais especificamente sobre a bocha, olha só. A bocha é um esporte da família dos jogos de bola e ele está muito ligado ali, estritamente vinculado ao boliche. Ele é um parente distante do boliche. Se você não lembra o que é a bocha, a imagem refresca aí a nossa memória. Olha, esse jogo que parece um jogo de peteca, só que com as bolas bem grandes, né, jogados nessa caixa de madeira que a gente vai já relembrar o nome dela. Antes disso, vamos viajar um pouco sobre a história da bocha. Também chamado de boccia, tá bom? Embora tenha ali os dois C, é uma palavra em italiano, então a gente lê dessa forma, boccia. É um jogo estratégico com uma linhagem bem antiga. E apesar de ele ter sido criado no Egito Antigo, a bocha ela ganhou popularidade com os romanos e com a ajuda ali do imperador Augusto, ok? Com o grande fluxo de imigrantes italianos na virada do século XX, o jogo ele ganhou muita popularidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Para a gente entender um pouco melhor, ele é um esporte de extrema popularidade entre os idosos, mas ele também chama muito a atenção do público jovem. Isso porque é encantador, é divertido, tem aquela pitada de disputa, da competição ali, de fazer a bola chegar o mais próximo ali fazer a sua bocha chegar o mais próximo do bolinho ou do jack, que a gente vai já lembrar o que são esses objetos. Hoje, a bocha ela é uma maneira de se divertir com a companhia agradável ali de amigos, né? E de uma maneira calma, porém também competitiva. Para a gente relembrar um pouco das características mais específicas dessa modalidade, a quadra da bocha, ela tradicionalmente é feita de terra ou asfalto. Os campos onde o jogo acontece, eles são nomeados de cancha, ok? E as suas medidas, elas têm cerca de 27,5 metros de comprimento e vão ter aí entre 2 a 4 metros de largura. Vão ser delimitados com separadores, em geral, de madeira, com altura de mais ou menos 12 centímetros, perfeito? Essa estrutura é pensada para que o jogo não perca, não saia ali de um controle. Não é um jogo jogado como o golfe, por exemplo, que as tacadas lançam a bola muito longe e faz parte da dinâmica do jogo. Esse não, esse eles delimitam o espaço dentro dessa estrutura do jogo. A bocha, o objetivo principal, né, do jogo, para a gente entender, consiste na marcação de pontos. Mas como que a gente faz isso? Através do lançamento das bolas, que são chamadas de bochas, a fim de que elas se aproximem de um ponto determinado aleatoriamente, isso porque essa expressão aleatoriamente é porque a gente faz primeiro o lançamento do bolim ou do jack, que é como chama uma bolinha branca um pouco menor. E aí, após feito esse lançamento, ela vai se posicionar em determinado lugar do campo, vai ser feito o lançamento das bochas, fazendo com que ela se aproxime o mais perto possível do jack. Quem conseguir ali em 3 ou 4 arremessos fazer ela se aproximar do jack é quem vai ganhar. Algumas regras desse jogo, olha, ele pode ser jogado entre 2 pessoas ou 2 equipes, onde cada jogador ou equipe tem direito a 4 bochas por partida, perfeito? O início da partida ele vai acontecer, ele vai se dar ali com o arremesso dessa pequena bola, né, do bolim, e o lugar onde o bolim vai passar a ser o ponto daquela partida, vai ser o alvo daquele momento do jogo, onde a gente tem que lançar as bochas para que elas fiquem mais próximo possível dessa bolinha inicial, do bolim, perfeito? Em seguida, os jogadores eles começam a fazer o lançamento
das próprias bochas. E é permitido aos jogadores eliminarem ali uns aos outros, né, através do distanciamento das bochas. Isso eles fazem o distanciamento dessas bochas adversárias quando eles chocam, quando eles jogam umas nas outras. Ou seja, a gente ganha aí mais um objetivo. Além de fazer a minha bocha se aproximar do bolim, eu posso e devo, inclusive, fazer as bochas dos demais jogadores se afastarem, né? Me dando ali a vantagem de estar mais próximo do bolim. Os jogadores não podem deslizá-las enquanto elas rolam. Isso quer dizer que eu preciso esperar o jogo ficar completamente estático para eu poder jogar. Enquanto o jogo está acontecendo, enquanto a bolinha ainda está rolando, eu não posso lançar a minha bocha, ok? O jogador ou a equipe vencedora é aquele que conseguir aproximar mais as bochas, né, mais bochas do ponto estabelecido e, consequentemente, conseguir conquistar mais pontos ali no jogo. A gente é uma prática tão legal que a gente precisou pensar numa adaptação para ela, para que pudesse atender todos os públicos. E aí a gente tem a bocha adaptada, que é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. A bocha paralímpica, ela só apareceu aqui no Brasil na década de 1970. A gente pode, a competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível da bola branca, que é o jack ou bolim. Os atletas eles ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. E aí eles podem fazer o uso do apoio, do auxílio dos calheiros, que são aqueles que vão segurar o instrumento que vai auxiliar nesse lançamento. Outro tópico dessa aula, como já dito, né, eles podem utilizar aí as mãos, os pés e a ajuda desses indivíduos, dos calheiros. Dando seguimento ao nosso conteúdo, nós vimos nessas aulas sobre a bola de gude, né, um jogo do contexto comunitário e regional que tem diversas abordagens. E para a gente relembrar um pouquinho mais, olha só, a brincadeira com bolinhas de vidro ou bola de gude, ela reúne inúmeras crianças numa disputa que exige habilidade de precisão no jogo com essas pequenas esferas de vidro coloridas. Todo jogo ele vai se fazer dentro de uma roda riscada no chão, preferencialmente num terreno de terra batida, tendo ao centro um pequeno buraco ou boca, né, onde a gente vai iniciar as jogadas. Para entender um pouco melhor, o jogo consiste em pôr para fora as bolinhas do adversário através de arremessos feitos ali pelo jogador com a sua própria bolinha. Todas as bolinhas dos adversários postas para fora da roda tornam-se posse do jogador que as excluiu, o que demonstra, né, a habilidade dele de ganhar ali o maior número de bolinhas possível. É quase que o troféu ele ter ganhado as bolinhas dos adversários. Outro jogo que nós vimos nessas nossas aulas, nós falamos sobre o jogo de argolas, que consiste num conjunto de 10 pinos em cores diferentes, né, numeradas ali de 1 a 10, e num conjunto de material de contagem com as mesmas cores dos pinos e argolas. Esse jogo ele é fundamental para o desenvolvimento escolar e desenvolvimento do ser humano nas primeiras fases ali do desenvolvimento. Isso porque ele trabalha a percepção visomotora das crianças, né? Ele consegue observar e treinar essa característica não só tátil, mas também a precisão no arremesso. Ele auxilia na identificação de cores, uma vez que a gente vai diferenciar e associar as cores que precisam ser trabalhadas ali, né, dependendo do desafio do jogo também. Ele vai ajudar na relação que a gente precisa estabelecer entre número e quantidade, é uma das possibilidades do jogo, e claro, no que se refere à classificação e correspondência. Isso tratando-se do jogo descrito como trouxe para vocês aqui no texto. As variações podem trazer também novos desafios, podem trazer novas operações a serem feitas e trabalhadas por meio desse jogo, que tem múltiplas abordagens e se configura, né, aparece para a gente como inúmeras
traz inúmeras possibilidades de abordagem, inclusive na confecção do material, que pode ser aí realizado com o uso de material reciclável e, claro, muita criatividade. Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham aprendido bastante e façam muito uso dele. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.